No vídeo de hoje, vamos ver o episódio 5 da 10ª temporada de Uma Família da Pesada, onde Stu e Brian viajam no tempo e vão para o primeiro episódio da série. E como você já deve imaginar, esses dois conseguiram fazer uma bagunça e alteraram a realidade várias vezes nesse episódio. Então fica comigo até o final porque esse episódio está insano. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para dar aquela força. E sem mais enrolação, bora para o episódio. O episódio começa com Brian reclamando que não conseguia lembrar onde havia enterrado a bola no quintal. O curioso é que, apesar de não recordar o local exato, ele sabia perfeitamente a data em que enterrou a bola, que era 31 de dezembro de 1999. Como não aguentava mais ouvir Brian reclamando, Stewie teve a brilhante ideia de usar a sua máquina do tempo para voltar a esse dia e descobrir o paradeiro do objeto. O problema é que esse era exatamente a data da estreia do primeiro episódio de Uma Família da Pesada. Assim, sem querer, os dois acabam viajando para o início da série e percebem como tudo era diferente naquela época. O que aconteceu com a voz da Meg? Parece alguém que está para perder uma oportunidade enorme. Isso não é nada. Olhe para você. Você se parece com o prêmio do bazar de alguma igreja mexicana. O mais surpreendente é que eles revelam um detalhe curioso sobre os cortes da cena no desenho. Os personagens simplesmente ficam parados até que a cena seguinte começa. Segundo Stewie, isso só acontece no início da série, pois com o tempo, os cortes passaram a ser ocupados de maneira diferente. Nós não vamos para o trabalho amanhã. Aquele chefe novo me pegou para Cristo. Ele é mais cruel do que um vendedor desonesto. Tem certeza que tem tempo para fumar? Ah, sim. É o Al Harrington. Vai demorar um pouco. Após finalmente descobrirem onde Brian havia enterrado a bola, Stewie decide que já era hora de voltarem para o presente. Mas Brian vê naquela viagem uma oportunidade perfeita para mudar o passado. Quem sabe até impedir o 11 de setembro. Stewie, por outro lado, era totalmente contra, pois alterar eventos históricos poderia desencadear sequências catastróficas para a linha do tempo. Antes de retornar, Brian pede para usar o banheiro, e isso quase resulta na dupla sendo descoberta pela versão do passado de Stewie. Durante essa confusão, acabamos vendo uma cena que não apareceu no episódio piloto da série, que é a criação do famoso sanduíche que disparava lasers. Basicamente, Stewie do passado apenas escondeu uma arma dentro de um sanduíche de verdade, mas quando o Stewie do futuro espirra sem querer, acaba revelando sua presença, resultando em um encontro entre os dois. Isso nos permite perceber a evolução nos traços dos personagens ao longo dos anos. Enquanto tentava se esconder, Brian escorrega pela janela e cai bem em cima do carro de Peter, que estava saindo para uma despedida de solteiro. Nesse momento, vemos um detalhe interessante: o primeiro grupo de amigos de Peter, que apareceu no início da série, mas não durou muito tempo. Stewie então usa uma mochila a jato para resgatar Brian, pois sua versão do passado tinha muito mais equipamentos do que ele possui no presente. Eles tentam voltar para casa, mas acabam apenas avançando alguns minutos dentro do próprio episódio. Tudo porque as pilhas do dispositivo de retorno estavam acabando. Desde o incidente na Alemanha, que é aquele episódio onde eles encontram o cara do bigodinho horrível, se é que vocês me entendem, Stewie havia atualizado o aparelho para funcionar com pilhas em vez de urânio. O único problema era que eles não tinham dinheiro para comprar novas pilhas. Felizmente, nesse episódio, Peter joga uma quantia absurda de dinheiro em um dirigível, e eles conseguem pegar o suficiente para comprar as pilhas e finalmente voltar para casa. Porém, há um problema. Enquanto estava no banheiro no passado, Brian contou ao seu eu mais jovem sobre o 11 de setembro. Com essa informação, Brian do passado deu um jeito de impedir a tragédia. E adivinha só como ele fez isso? Ele comprou uma passagem no primeiro avião que seria sequestrado, e quando os terroristas assumiram o controle, Brian simplesmente o espancou e usou o rádio para alertar as autoridades, impedindo que os outros aviões decolassem. Ao descobrir isso, Stewie entra em pânico, alertando Brian sobre as consequências de suas ações. Mas Brian estava satisfeito com o resultado, pois acreditava ter feito algo positivo ao salvar milhares de vidas. O problema é que essa mudança teve um efeito cascata na história. 9 estados do sul dos Estados Unidos estavam tentando se separar do país e uma nova guerra civil estava prestes a explodir. Ainda assim, Brian se recusa a admitir o erro, acreditando que o mundo seria um lugar melhor no futuro. Para provar o contrário, Stewie decide avançar 5 anos no tempo,
E o que eles encontram é um verdadeiro pesadelo. O país estava em ruínas, devastado por uma guerra nuclear causada justamente pela guerra civil iniciada por Brian. Ao pesquisar mais sobre o que aconteceu, Stewie descobre que a Terra resultou na morte de mais de 17 milhões de pessoas. Só então, Brian percebe a imensa besteira que fez. A única solução era voltar mais uma vez no tempo e impedir que Brian contasse sobre o 11 de setembro. Há alguma coisa que possamos fazer? O único jeito de consertar isso é retornar ao momento em que fomos ao passado e te impedir de abrir o pico sobre 11 de setembro. Tá bom, vamos lá. Dessa vez, eles conseguem consertar a linha do tempo, mas quando retornaram ao presente, percebe que Brian alterou a realidade de novo. Agora ele havia se tornado o autor dos livros de Harry Potter. E mais uma vez, eles precisam voltar ao passado para corrigir a bagunça. Mas a cada tentativa, algo novo dava errado. A situação se descontrola completamente quando múltiplas versões de Brian e Stu começam a surgir. Todas tentando corrigir a linha do tempo, mas apenas piorando as coisas. Não se mexa! Parem, esperem! Meu Deus, por quê? É por isso! Meu Deus do céu, o que é isso? Não sei o que aconteceu. Por algum motivo a vida ficou assim. Vocês têm que se parar com isso. Alguém quer prestar atenção em mim, Brian? O caos só termina quando uma das versões de Stu assume o controle e propõe uma solução definitiva. Todos deveriam retornar às suas realidades sem mais interferências. Todo mundo, voltem suas máquinas do tempo com muito cuidado. Ninguém toque em nada. Nada de livros do Harry Potter. Não pisem num inseto. Não deem conselhos aos seus eus anteriores. Voltem para os lugares de onde vieram e fiquem por lá. Para encerrar a confusão de uma vez por todas, esse Stewie retorna ao exato momento da primeira viagem e espanta sua própria versão e a de Brian, antes que eles possam começar a mexer no passado. Com isso, os primeiros Stewie e Brian nunca alteraram a linha do tempo, apagando todas as consequências desastrosas. De volta à sua realidade original, Brian sente que algo aconteceu, mas não sabe exatamente o que. No entanto, ele está satisfeito, pois seja lá o que fosse, não causou nenhuma mudança perceptível na sua vida. Ou será que causou? Mas veja o lado bom da coisa. Você pode estar aqui sentado com um buraco na perna, mas pelo menos nosso atual universo não foi afetado. Desculpa aí, vou precisar do sofá. Eu e a galera vamos assistir ao jogo. Depois a gente desliga a TV e continua curtindo. E assim terminamos mais um episódio. Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para dar aquela força. E até mais!